dependendo da percepção teológica de cada irmão aqui, ela vai ter uma relevância diferente. Por quê? Porque existe a concepção, que é a concepção que eu adoto, de que não é correto você olhar para a lei mosaica como se ela fosse essencialmente tripartida. O que é a lei considerada sob o ponto de vista tripartido? É olhar a lei como a lei mosaica no âmbito civil, com prescrições para a vida em sociedade. Olhar para a lei mosaica num outro aspecto, no seu aspecto cerimonial, que são as determinações relativas ao culto levítico. E olhar para a lei mosaica do ponto de vista moral. Então o que acontece? Quando você olha para a lei mosaica sob esse ponto de vista tripartido, mas não vê isso meramente como uma visão didática, apenas para facilitar, para realizar, para apresentar uma classificação didática, mas você a vê realmente assim, essencialmente como tripartida, o que acontece? Você vai desenvolver uma teologia que diz o seguinte: olha, Cristo nos libertou da lei, nós estamos livres da lei, mas, note bem, a lei é tripartida. Então eu estou livre da lei cerimonial e eu estou livre da lei civil, mas eu não estou livre, Cristo não me libertou, por assim dizer, da lei moral. A lei cerimonial ficou para trás, eu não tenho mais que sacrificar animais, nem me sujeitar às prescrições todas que eram realizadas no tabernáculo ou no templo posteriormente. Estou livre disso tudo, ninguém leva carneirinho para ser morto na igreja. Mas nós não estamos livres da lei moral. A lei moral ainda vigora e essa lei moral que ainda vigora, ela nos obriga. Isso gera alguns problemas de ordem prática. Por quê? Porque a lei moral ela está consubstanciada basicamente nos 10 mandamentos que foram mencionados aqui na pergunta. E os 10 mandamentos dizem, é parte da lei moral, que você deve guardar o sábado. Então, se a lei moral não foi anulada, existe lá uma determinação acerca da guarda de dias. E isso conflita com algumas partes do Novo Testamento que dizem que nós não estamos sujeitos à guarda de dias. Aí fica essa questão, peraí, então nós temos que guardar o sábado. O que fazer então? Se a lei moral ainda nos obriga, o sábado compõe a lei moral. E o sábado compondo a lei moral, eu tenho que virar talvez adventista, alguma coisa semelhante a isso, ou pelo menos aí um evangélico, não adventista necessariamente, mas um evangélico que guarda o sábado. Como escapar disso? Existe uma tentativa de neutralizar isso dizendo o seguinte: olha, nós temos que guardar o sábado, só que o cristão tem um sábado específico, e esse sábado específico do cristão é o domingo. Agora, o problema com essa explicação é que ela é absolutamente estranha às Escrituras. O que é dito é que eu tenho que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Desculpem, mas essa explicação, ela não resolve o problema, ela não está nas Escrituras, as Escrituras não dizem nada disso. Claro, diz que Jesus ressuscitou no domingo, mas não fala que, consequentemente, tem que guardar o domingo porque ele ressuscitou no domingo. Ele morreu na sexta-feira, o que eu vou fazer? Então, posso inventar também, dizer, olha, ele morreu na sexta, então vou guardar a sexta. Então não há uma conexão entre essa conclusão e algum fundamento bíblico, algum versículo bíblico que diga, olha, como Jesus morreu, ressuscitou no domingo, então o sábado da lei moral se tornou domingo. Não há fundamento nenhum, exceto a imaginação do intérprete, nada além disso. Então, há uma dificuldade na análise, na consideração da lei sob esse ponto de vista tripartido. Outro ponto de vista vê a lei como um bloco só, ela é monolítica, é um bloco só. Então, quando se diz que Cristo nos libertou da lei, aí segura essa, significa que nos libertou da lei toda, civil,
cerimonial e moral. Aí todo mundo agora está assustado. Nós então somos antinomistas? Nós então rejeitamos a nomos, que é a lei de Deus? É assim que funciona? Não, não é assim. Preste atenção a fim de que o preceito da lei, olha aqui os 10 mandamentos. Olha os 10 mandamentos aqui. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, qual é a relação do crente com a lei? Muito simples. Eu me divorciei da lei e fiquei viúvo dela. Não tenho mais que obedecer os 10 mandamentos. Estou livre. Estou viúvo dela. Mas lembre-se, você se casou com outro cônjuge. E esse cônjuge engendrou em você a vontade, o preceito e a justiça que há na lei, no seu coração. Agora você obedece à lei, não por causa da letra escrita, mas por causa do Espírito novo que há em você. Então, eu gosto muito de Irineu de Leão. Irineu de Leão fala o seguinte, olha, Jesus mandou andar a segunda milha. E é o que todo crente faz. A lei diz assim, faça isso. Eu ando a primeira milha e faço. Só que como crente, eu faço sem ser obrigado. Eu ando a segunda milha da obediência, que a lei não me obriga a caminhar. A lei diz, faça isso. Eu faço aquilo e vou além. Por quê? Porque agora eu sirvo em novidade de espírito. Então eu ando a segunda milha da obediência. Eu ando a segunda milha, que é a milha da liberdade. A primeira milha é a milha da lei, é a milha que obriga. A segunda milha é a milha da liberdade. Como crente, eu obedeço a lei, estando livre dela. Não sou obrigado a obedecê-la, mas eu a obedeço, estando livre dela. Então a minha obediência é a obediência do homem livre. Antes era a obediência do escravo. Agora é a obediência do homem livre. Agora a minha obediência é a obediência da segunda milha. É a obediência da liberdade. Esse é Irineu de Leão. E é essa a nossa relação com a lei. Estamos livres dela, mas o Senhor a embutiu no nosso coração. E agora nós servimos em novidade de espírito. Ou seja, o cristão extrapola a lei. Sim, sim. A sua obediência.